culto da família, culto dos jovens, culto para as crianças, para mim, isso não existe. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Resposta de Jesus a Satanás em Mateus capítulo 4, versículo 10. E quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus, dá essa resposta para o nosso adversário, ele está citando Deuteronômio, que vai mais direto aonde eu quero chegar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz: Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto. É isso que está escrito na palavra de Deus. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto. Mas o que é o culto, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui? Já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu sou o pastor Bruno Silva e nós vamos estar meditando um pouco sobre esse tema tão importante para a edificação da igreja. O culto, ele refere-se à prática de adoração e devoção a Deus. É um ato de reverência e submissão a Ele. Nós, cristãos, quando nós se reunimos para louvar, estudar a palavra de Deus, né? Louvado seja o Senhor. O culto é um momento dedicado a expressar amor, gratidão e obediência a Deus, buscando fortalecer a comunhão com Ele, através dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Nós, quando nos reunimos, louvado seja Deus, nós vamos prestar um culto para o Senhor. Louvado seja Deus. E o que é os ídolos? Daqui a pouquinho eu vou estar falando para a gente trazer essa mensagem completa. O que é um culto verdadeiramente para Deus? O que é um culto aos ídolos? E nós vamos estar fazendo observações importantes também, que vai te edificar bastante. É através do culto que expressamos nossa devoção, gratidão e obediência a Deus, reconhecendo sua soberania e buscando fortalecer nossa relação com Ele. Esse entendimento baseia-se na crença de que Deus é o único digno de adoração e que Ele deve ser o centro da nossa vida espiritual. Então, qualquer coisa que vai roubar a adoração a Deus, para mim é pecado, para mim é idolatria, para mim não é um culto para o Senhor. Seja qual for aquilo que você está fazendo, seja para quem for, né? O culto ele tem que ser direcionado somente para Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Mas o que é o culto aos ídolos? O culto aos ídolos refere-se à prática da adoração, seja a pessoas, seja a objetos ou seres considerados divinos ou sagrados, diferentes, louvado seja Deus, de Deus, conforme descrito na nossa fé, de acordo com a nossa fé. Historicamente, isso inclui a adoração de estátuas, pessoas, imagens ou outros símbolos que representam divindades ou espíritos em várias religiões antigas e em algumas práticas contemporâneas. Esse tipo de culto é visto como uma violação do princípio fundamental do monoteísmo cristão, que ensina que somente Deus deve ser adorado e servido. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte a palavra do Senhor: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. A partir dessa linha de pensamento, eu chego à conclusão de que muitas reuniões que estão tendo ali, principalmente no domingo, né? Domingo, como eu já ensinei aqui, domingo é o dia do Senhor. Louvado seja Deus. E esse foi um dos dias conhecidos ali na igreja primitiva, pela igreja primitiva. Você vai ver muito isso na palavra do Senhor. E no dia do Senhor, e no dia do Senhor, o dia do Senhor, louvado seja Deus, quando você vê na palavra de Deus, se referindo ao domingo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Que hoje, aqui no Brasil, para nós,
eu acredito que em muitos locais também seja o dia principal, né, de se reunirmos. E aí a gente vê, com base, a partir daqui você vai entender que tem muitos locais aí que Deus, ele não passa nem na porta. Pode ter uma linda voz, pode ter um entendimento incrível, mas Deus, ele não se faz presente naquele lugar. Através dos dons do seu Espírito Santo, com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça, o seu poder, o seu Espírito Santo não se faz presente ali. Por quê? Porque verdadeiramente não estão cultuando Deus. Estão fazendo comércio dentro da casa de Deus, estão fazendo todo tipo de culto, menos um culto para Deus. Você vai entender essa linha de pensamento com base na palavra de Deus. Você vai entender, fica comigo até o final para você entender perfeitamente o que você está cultuando, se é verdadeiramente Deus ou outra coisa. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus, ele fala sobre isso em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Agora presta atenção, como Jesus, ele acredita nisso tão forte, que ele vai demonstrar que a família não vem primeiro do que Deus. A família, ela não vem em primeiro lugar. Eu estou me referindo à família de sangue, de carne, tá? A adoração tem que ser feita a Deus. Entende? Presta atenção. Olha o que Jesus, ele vai falar em Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Olha que situação. Jesus está dizendo que o que é mais importante aqui é seguir ele. Jesus está dizendo aqui que é mais importante do que ele sepultar o pai dele é seguir ele, Jesus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10, versículo 37 reforça 100% essa linha de pensamento. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, com base nos ensinamentos da palavra de Deus, o culto e adoração a Deus, louvado seja Deus, sobre o culto e adoração a Deus, nós podemos destacar alguns pontos fundamentais para mostrar que é para a igreja, para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que o culto, ele deve ser exclusivamente dedicado a Deus. Eu estou falando do culto, mas me veio ao coração também o louvor, né? Não se ouve louvor dedicado a Deus. Quando eu falo não se ouve, eu não estou generalizando, tá? E também esse assunto aqui não estou generalizando. Amém? Quando Elias achou que ele era a última bolacha do pacote, Deus disse que ainda tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Então não estou falando isso. Tem muito homem de Deus nessa terra, tem muita mulher de Deus nessa terra. Tem muito adorador e adoradora a Deus nessa terra. Só que também tem muito fogo de palha. Tem muito joio no meio do trigo. E o objetivo desse vídeo é te despertar, meu irmão. É te despertar, minha irmã. Em nome de Jesus. Então presta atenção, vamos lá. Eu separei aqui 5 tópicos importantíssimos para a gente estar meditando aqui. O mandamento fundamental, o principal mandamento conforme ensinado por Jesus em Mateus capítulo 22, é amar o Senhor com todo o nosso coração, alma e mente. Isso implica em adorar Deus como prioridade máxima em nossas vidas, inclusive no contexto de adoração. Tópico 2. Tanto no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, quanto no Novo Testamento, Mateus 4, somos instruídos a adorar somente a Deus e servi-lo exclusivamente. Isso significa que qualquer forma de culto
ou adoração direcionada a qualquer outra coisa, seja ser humano, seja entidade, seja objeto, seja o que for, isso não é do agrado de Deus. Isso não é, de forma nenhuma, de acordo com os nossos princípios. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus. A prioridade no reino de Deus. Jesus ensinou em Mateus 8 que seguir a Ele e dedicar-se ao reino de Deus deve ser nossa prioridade máxima, mesmo que isso signifique deixar questões familiares temporariamente de lado. Isso não desvaloriza a importância da família, mas coloca o serviço e a adoração a Deus acima de tudo. O último tópico aqui, para a gente estar finalizando. Ao manter o culto focado exclusivamente em Deus, a igreja testemunha sua fé no Deus único e verdadeiro, promove a unidade da adoração e evita qualquer forma de idolatria que desagrada muito a Deus, né? A gente vê que tem pessoas que ela só vai para o culto se for uma determinada pessoa que for pregar, se for uma determinada pessoa que for cantar, né? Porque eu não vou nem dizer louvar. Tem muitos cantos aí que não estão louvando. O louvor não passa nem do teto. O louvor não passa nem do teto, né? Tem canto aí que está cantando realmente, não está adorando o Senhor, né? Você tira pela letra da música, vou falar música, não vou falar nem louvor nem hino, né? Porque não adora a Deus, e você tira pela pessoa que está ali ministrando ali aquele louvor, servindo a Deus, supostamente, né? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que nós possamos despertar e buscar verdadeiramente seguir o Senhor e fazer corretamente a sua vontade e aquilo que lhe agrada. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã.